que nós vamos fazer? Eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aqui agora, mas nós vamos por sequência. Então, por exemplo, quando eu falar de 1 até 5, vocês irão ativar a mãozinha. E aí, quem tiver na lista primeiro, aí eu vou e vou chamando um por um aqui para tirar as dúvidas e eu vou explicando as dúvidas que vocês tiverem. Pode ser? Então, eu vou contar de 1 até 5. E aí, quando eu contar de 1 até 5, vocês irão clicar na mãozinha para tirar as dúvidas comigo que vocês tiverem sobre alguma questão vocal ali, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Valendo. Só a Jamile que vai tirar as dúvidas? Mentira. Uai, Jamile. Ninguém estudou em casa, né? Gente, vocês estão difíceis, hein? Só na festa, só na comilança, tem certeza. Olha a cara do Leonardo, que eu tenho certeza que ele não estudou. Tá, tudo bem, não quero expor ninguém aqui não. Jamile, eu sei que se a Jamile começar, os outros também irão querer tirar as dúvidas também. A Jamile, dúvida, a dúvida da Jamile pode ser a dúvida de todos aqui. né? Vamos ver. Aí, se eu responder a Jamile e acabar as dúvidas, acabou a aula, tá, gente? Porque hoje é só dúvida, beleza? Jamile, pode tirar sua dúvida. Ô, peraí. Assim, é porque eu faço parte do Ministério do Louvor, né, da minha igreja. Só que eles, nenhum louvor parece que tá no meu tom, rapaz. Porque, tipo, eles falam bem assim, Jamila, você tem que saber qual é o seu tom, qual é o seu tom. E como é que eu vou saber qual é o meu tom? Pelo amor de Deus, como é que eu sei? Tá bom, vamos lá. Eu sei que a maioria de vocês estão aqui tem essa dificuldade também de entender o tom da voz. Tipo, o exemplo. Claro que não tô fazendo a propaganda do outro curso que é o tom da voz, não, tá, gente? Tô falando o tom da voz no sentido do que a Jamile perguntou. Então, vocês vão lá sair da minha aula e comprar o curso do tom da voz. Mas não é isso, não. Vamos lá. Quando a gente fala sobre tonalidade da voz, tem muito a ver com o que você faz no... Nós temos duas classificações. A nossa extensão vocal e a nossa tessitura. Alguém sabe me explicar qual a diferença de extensão para tessitura? Alguém? Alguém? Ninguém, né? Tá tudo bem, vamos lá. O que é extensão vocal? Extensão vocal, quem quiser anotar pode anotar. É o que a gente faz do grave ao agudo com muito esforço. Isso é extensão. É um grave que eu pego aqui, ó. Ó. Eu não consegui mais. E eu não vou cantar nesse registro. Esse registro aqui tá muito grave. Mas ele tá na minha extensão vocal. Mesmo que eu não consiga fazer esse registro bem, ainda sai alguns grumidos de graves na minha voz. E o agudo, a mesma coisa. O agudo mais agudinho que você consegue fazer ali está na sua extensão vocal. Até aí, tudo bem? Do grave ao agudo, mais extremo possível, sem qualidade, tá? Nós vamos chamar isso de extensão vocal. O que é a tessitura? A tessitura vocal ela está dentro da nossa extensão vocal. Entendeu, Jamile? Então vamos supor que a Jamile tem uma extensão vocal muito grande, mas a tessitura vocal é a que conta. Porque é na tessitura vocal que ela vai cantar bem nos graves e nos agudos. Enquanto essa nota aqui, ó, ela tá muito grave pra mim, mas eu consigo fazer ela, e mesmo que ela não tenha qualidade, eu ainda estou fazendo ela, eu tenho que achar a qualidade dessa nota. Então, por exemplo, ó, achei a qualidade da nota, ó. Vocês reparam que ela tem qualidade, ela não tem uma voz quebrada, ela está constante, ela está firme e ela está na minha voz, ela está bem. Renova-me, Senhor Jesus. Ok? Entendeu? Então essa é a minha textura vocal. Eu preciso saber que tom que é? Não.
Eu não preciso saber que se é um dó, se é um ré. Eu não preciso saber. Você pode saber se você quiser, por exemplo, aprender um instrumento para tocar e cantar. Mas se você, por exemplo, é uma pessoa que não tem conhecimento sobre instrumento, não é obrigatório você saber que tom que é. Você só precisa saber se na hora que o rapaz ou a pessoa está tocando para você, ou se você arrumou um playback, se nesse playback o tom que está lá está legal na sua voz. Então não é você pensar em, dar um dó maior aí, que nem o Roberto Carlos, né? Não sei se é sol maior que ele fala, ou dó maior, mas não precisa entender isso. Porque, claro que se você conhecer de música, de conhecimento geral sobre teclado, violão, música em geral, é bom você, né, ir fazendo testes. Como que eu sei que a minha voz está legal ou não? Quando eu vejo qualidade. Eu vou pegando, por exemplo, um playback, vou te dar um exemplo, para quem não toca. A gente pega, por exemplo, um playback e baixa um aplicativo e vai baixando o tom desse playback. Ou até melhor mesmo, escreve lá no YouTube a música original. Aí escreve assim, por exemplo, Maranata, tom Maranata playback original. Se você vê que a Maranata no tom original está muito agudo, o que vocês podem fazer? Maranata playback um tom abaixo. Maranata playback 2 tons abaixo. E aí você vai fazendo teste. Se um tom abaixo ficou legal, ok, canta ela. Porque uma música, às vezes, vai ser diferente da outra. Vai ter música que vai ter mais pegada. Então, não é todas as notas musicais que você vai cantar a música nesse tom. Em todas as músicas. Não tem isso. Então, se preocupe em qualidade vocal. Tá bom? E aí eu falei só do grave, né? Mas o agudo também na qualidade. Se você percebe que o agudo está muito bom, não está forçando, está controlado, ok. Aí o que eu oriento a fazer? Canta uma música na região mais grave que ela tem e depois canta o refrão. Às vezes costuma o refrão ser mais agudo e canta o agudo dessa música. Se ficar muito agudinho, muito forte para sua voz, mais ou menos ali você já tem aquela noção. Eu posso abaixar um tom. Porque eu sei que com um tom abaixo eu consigo pegar. 2 tons, um tom e meio. Tá bom? Entendeu, Jamile? Então, professor, é isso que eu tento explicar para eles, né? Só que eles falam bem assim, eles até não pegam os meus louvores, porque eles falam bem assim, você tem que chegar no ensaio sabendo qual é o tom da sua voz. Se você for em uma igreja, Jamile, eles e me explicando, né? Se você for em uma igreja, a banda não vai tocar com você, porque você tem que saber a nota que você está cantando, se é dó, se é ré. Não vai entender Sabe o que você pode fazer, Jamile? Hoje em dia existe cover das músicas, não tem? Escolha, pega a música original que você gosta e pega um cover. Veja qual cover fica mais confortável você cantando, porque às vezes vai ter cover que vai ter o tom, que vai modificar o tom. Então, por exemplo, pega a música Maranata, você escrever lá cover, vai aparecer vários. Então, outra coisa também, dentro dos playbacks, quando você baixa o tom, tem falando sobre o tom que você baixou. Se você pega o tom original e está escrito Sol, se você abaixar um tom, vai estar escrito o quê? Fá. Se você pega mais um tom, vai estar escrito Mi. Abaixa um tom. Então, você pode mostrar isso para eles lá na hora. Ah, ficou muito agudo? Você pode descer 2 tons abaixo para mim? Descer 2 tons, né? Você pode fazer 2 tons abaixo, por favor? E acabou. Aí eles não vão ficar preocupados assim. Beleza? Tá ok? Beleza. Deixa eu ficar um pouco. Não estressa com esse povo. Porque, na verdade, gente, não sei se vocês entendem, mas o instrumentista tem que seguir a voz, não a voz do instrumental. Porque quem é cantor, é eles que tem que seguir a nossa voz. Porque se eu quiser repetir a música, se eu quiser fazer do meu jeito, eles têm que seguir, ué. Não é eu querendo seguir o instrumental. Tá bom? Então fica a dica aí. E pra quem toca aí, que toca aí na igreja, que não gostou dessa frase que eu falei agora, pode me chamar aqui depois no meu particular. Professor, não gostei não, viu? Tá bom? Vai lá. A sua aula vai ficar
Vai Desculpa. ficar salva, vai ficar salva. Ficar salva. Agora é o Wesley Souza Vaz. Cadê o Wesley? Meu Deus, já baixei minha mão. Peraí. Wesley, Boa noite, professor, tudo bem? fala, meu irmão. Professor, eu sou meio que o líder do Ministério de Louvor da minha igreja e uma Hum, dúvida que eu tenho bastante é como abrir uma divisão de voz. como abrir uma divisão de voz? Isso, tipo assim, você sabe, soprano, mezzo, Tá. contralto. Olha, não é a minha especialidade eu fazer aula de divisão de voz, porque eu não trabalho com divisão, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, mas todo professor de canto tem que saber de harmonia. Não, vai ter professores específicos de belting, vai ter professores específicos de ornamentos em geral, nem por exemplo melisma, né? Vai ter professor que é focado somente em divisão de voz, que tem um ouvido muito apurado. Eu, na verdade, eu sei fazer divisão, eu trabalho lá na igreja com divisão vocal, mas eu não tenho aquela especialidade que você vai falar assim, nossa, a divisão vocal que você fez, o trabalho que você fez ficou impecável. Eu não tenho isso, porque eu não tenho uma didática para te passar que vai favorecer o que você precisa. Mas o que eu indico? E o que eles ensinam, né? Se você aprender um teclado, claro que não é obrigatório você aprender um instrumento. Mas se você quiser ser muito fiel à divisão vocal, existe uma matéria ou um trabalho dentro do instrumento que eu vou dar. Você pode fazer no violão, no teclado, mas o teclado ele é melhor, que você consegue abrir vozes melhor, tá? Então, por exemplo, quando você está estudando teclado, existem os intervalos, que são harmonias. Você pega, por exemplo, o Dó, Mi, Sol. Ó. Dó, Mi, Sol. Então, por exemplo, o Dó, Mi, Sol. O Dó, Mi, Sol, a gente chama de tríade, é um intervalo entre do Dó pro... nós vamos chamar de primeira, terça e quinta. Primeira, segunda voz, terceira voz. Então, por exemplo, ó, Dó, pegar o tom mais grave. Dó. Uma pessoa, ela vai cantar nesse tom. Dó. Outra pessoa vai cantar em Mi. Mi. Outra pessoa em Sol. Sol. Se você pedir para cada um cantar no tom que você pediu, juntos de uma vez, vai dar uma harmonia que nem essa. Ó. Nós vamos chamar de acorde. Tá vendo? Então, se você tiver um instrumento, por exemplo, e você focar nessas escalas, nesses acordes, você encontra as divisões. E aí a nota mais aguda sempre vai ficar com o soprano, a nota média vai ficar com contralto ou tenor, e por aí vai. Tá bom? Mas assim, para você começar a trabalhar a divisão, é muito importante você ouvir outros quarteto, dueto, trio, para você memorizar o que eles estão fazendo ali. Beleza? Hoje tem um aplicativo, não sei se vocês conhecem, chama Moisés, já ouviu falar? Infelizmente ele é pago alguns recursos dele, mas o Moisés ele consegue tirar voz por voz. Exemplo, se você tá lá querendo pegar só as vozes de um instrumento, de uma música, ele separa as vozes do instrumento. Então fica bem mais fácil de você ouvir e analisar cada voz ali, o back vocal que você está querendo estudar. Tá bom, Wesley? Então, foca em aprender um instrumento que eu acho que vai ser muito legal para você começar a trabalhar a divisão. Uhum. Fechou? Muito obrigado, professor. Alô, meu amigo. Nós temos agora a Lorena Mendes. Cadê a Lorena? Oi, Olá, Lorena, tudo bem? Seja bem-vinda. obrigada. Boa noite a Boa todos. noite. Eu estou começando agora, então eu entrei, né, nessas aulas de vocal agora, então assim, eu nem sei se a pergunta que eu vou fazer, ela já está nas videoaulas que eu ainda não assisti todas, certo? Uhum. Só que é assim, geralmente no domingo de manhã, quando a gente vai cantar,
tem que fazer o aquecimento e tal. Só que eu sinto, de manhã, geralmente meu peito fica muito cheio. Hum, Tipo um pigarro, sabe? Isso me incomoda muito, porque na hora de cantar atrapalha. E eu sim. não sei o que que é bom pra isso, entendeu? Tá, então Aí eu queria a sua ver o que dificuldade que seria seria, bom. seria pigarro na garganta. Estilo pigarro, porque eu fico com o peito cheio, não sei. Geralmente é de manhã cedo, porque a gente canta geralmente 10 horas da manhã, mas a gente chega mais cedo para dar uma ensaiadinha e tal, mas geralmente na parte da manhã eu tenho esse negócio de. Aí na hora de cantar, aí eu desafino porque a minha garganta começa a arranhar, entendeu? Entendi. Ó, o que é recomendável pelos fonoaudiólogos, para quem estuda, né, a voz ali, profissionais da voz? O pigarro, você precisa saber o que você está comendo antes de cantar. Porque o pigarro ele pode gerar lesão na sua voz se fizer aqueles pigarreios, né? Claro que você pode fazer o pigarro, se pigarrear, né? Mas ele tem uma forma correta de você fazer sem agredir demais as pregas vocais. Então, a primeira coisa que você precisa analisar é se você está comendo comida muito gordurosa antes de cantar, ou então comendo alguma coisa que é derivada ao leite, que nem, por exemplo, chocolate. Porque isso tudo vai gerar pigarro na garganta. Outra coisa que gera pigarro é o refluxo. E o refluxo hoje tem acabado com as vozes de vários cantores aí por causa, né, de comer muita besteira, coisa assim. Então gera um refluxo, gera um pigarro muito grande. Então, para tirar um dos exercícios que faz a gente tirar o pigarro ou aliviar é beber bastante água. Isso é normal. Segundo exercício, você pode fazer com exercícios com fry, que é esse. Pode fazer esse som para tirar o pigarro. E terceiro, o que eu mais gosto, eu faço lavagem nasal. Eu pego uma seringa, encho a minha seringa de soro fisiológico, aqueles que são comprados em farmácia, e eu Uhum. faço, e eu borrifo no meu nariz ao ponto de você ter que engolir mesmo. Você vai ter que engolir. Então, você vai borrifar. Não é você só colocar ali e sair depois. É você engolir. Porque aí, automaticamente, o pigarro que está aqui dentro, ele vai ter que sair. Então, você pode fazer 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e à noite. Você vai aliviar na hora ali o pigarro. É o que eu recomendo mais. Porque é o que, quando eu preciso aliviar isso na minha voz, quando tem muito, ainda mais eu que Uhum. bebo muito café, o café também ele gera muito isso por causa do doce, eu consigo limpar mais fazendo, pegar uma seringa e borrifar 3 vezes ao dia. Aí você vai ver que Beleza. vai melhorar. Porque muitas das vezes o pigarro também ele vem por causa da secreção que desce, como se fosse muco dentro das nossas vias aéreas. Beleza? Beleza, obrigada. De nada. Vamos lá. Agora a Lídia de Paula. Cadê a Lídia de Paula? Lídia. Ele mandou, Ô, na verdade, Lídia, 2 anos eu atrás, não mais ou menos. estou. Ô, Lídia, eu não estou te ouvindo. Eu acho que é a sua internet. Tá. Tá vendo? Fiquei com minha amada. Lídia. 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 Oi, Eu não tô conseguindo te ouvir. oi. Parece que está cortando. Sem internet, tá chovendo pra cá na minha cidade. Vamos fazer o seguinte. Tente ajustar aí para que você consiga um sinal melhor. E aí, assim que você conseguir, você me fala aqui. Aí eu vou responder aqui o Henrique, depois a Lil, aí depois eu te chamo. Pode ser?
Tá bem. Pode ser. Tá, beleza. O Henrique Guglinetti. Giulianetti. Cadê o Henrique? Oi, boa noite, tudo bom? Olá, Henrique. Beleza? Então, minha dúvida é mais sobre porque eu já estudo sozinho mesmo, canto e já tem um tempo. Uhum. Só que uma coisa que eu não consegui ainda aprender como não ter é tipo, se eu canto uma música um pouco mais aguda ou que exige um pouco mais da minha voz, eu sinto a minha garganta meio dolorida, sabe? Como se tivesse arranhado, assim, machucado. E eu Entendi. também não consigo cantar por muito tempo, sabe? Tipo, se eu tivesse que cantar em algum lugar umas 2 horas, eu não daria conta. Entendi. Mas isso acontece numas regiões médias pro agudo ou só o agudo? Quando eu vou tentar aplicar belting, assim, sabe? Tipo, ou então cantar notas bastante agudas, Tá, aí isso acontece. entendi. Mas essas notas super agudas, você tem que saber o porquê que você está querendo aplicar essas técnicas. Porque, igual por exemplo, o agudo, você precisa saber a sua extensão vocal ou a sua tessitura ao qual o belting ou o agudo que você está fazendo está favorecendo a sua voz. Vamos supor que você tem uma voz muito grave. O belt ele pode acontecer porque o belt ele vai numa região média até a região aguda. Mas um agudo, a gente chama de high note, né? Um agudo muito alto, se você não tiver um controle respiratório, uma articulação legal, uma língua bem relaxada, o palato mole favorecendo ali todo o seu trato vocal, você pode ter quebra e machucar realmente a sua voz. Ou então, a gente pega casos de pessoas que fazem o quê? Estuda as técnicas em um dia, fica com a voz muito cansada, chega no outro dia, não dá pausa. E aí quer estudar, quer fazer as notas agudas, mantendo aquela voz cansada de ontem. Então tem que ter pausa, não pode pegar ali um esforço físico, porque querendo ou não, a voz é um esforço de musculatura. Se você não tiver descansado a sua voz e você aplicar uma força muito maior, vai gerar lesão. Então você precisa ver isso. Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer aula de canto, eu estava aprendendo algumas técnicas, mas assim, eu não tinha tanta dificuldade assim. Mas eu percebia que eu ficava tão ansioso querendo fazer o agudo, querendo fazer as notas que eu queria alcançar, que eu não dava pausa. Então eu sentia dor na cabeça, eu sentia dor na nuca, a minha garganta ficava toda arranhada, machucada, porque eu não dava pausa na minha voz. Então é extremamente importante nós pensarmos em equilíbrio. Eu não posso colocar muita força na voz, eu tenho que achar o meu limite de voz e cantar no limite. Tudo que gera desconforto não é bom para nossa voz. Uma coisa que eu falo, que eu sempre falei aqui para os alunos, se a música não te dá prazer, se a voz não te dá prazer, tem alguma coisa errada. Sim, você falou essa questão de descansar, realmente é uma coisa que eu não faço às vezes. Tem que Às vezes eu descansar. fico o dia inteiro cantando e no final do dia eu não consigo nem conversar. Se você não descansa, se você faz um aquecimento muito pesado, porque até mesmo o aquecimento vocal que a gente faz, ele tem que ser um aquecimento focado naquilo que eu quero aprender. Se eu faço um aquecimento que vai me dar um relaxamento das pregas vocais, mas não um condicionamento, eu posso estar fazendo errado. Tá bom? Sim, beleza. Obrigado. Mas conforme a gente for estudando, você vai vendo que tem muitas coisinhas que vai te auxiliar e te ajudar. Senhor, valeu, obrigadão. Falou, meu amigo. Agora, a Lídia, vê se a Lídia conseguiu. Lídia, você conseguiu acessar? Tá indo? Normal? Agora está normal, Lídia. Tá bem. Há umas 2 semanas atrás, eu fiquei com a minha garganta inflamada. Uhum. Passou essas 2 semanas, voltou ao normal, só que quando eu canto, às vezes, né, eu tenho, sim, todo um cuidado com a minha voz.
relacionado à alimentação, fazer aquecimento, alongamento, antes de cantar e durante a semana. Só que às vezes, na igreja, quando eu vou cantar, aquelas notas mais agudas, assim, média aguda, eu sinto arranhar minha garganta, sendo que eu não estou forçando. Eu não sinto forçar. Tá, ó, vamos lá. Primeiro, se você sente uma voz arranhando, é porque é um sintoma de esforço, tá? Não tem como você separar isso. Você tem que entender que qualquer coisa que você sente na voz que está desconfortável é tensão vocal, é tensão muscular. Então vamos supor assim, ó. Ah, professor, eu cantei uma música, mas eu senti ela arranhando, mas eu não senti esforço. Os dois, eles andam juntos. Porque tensão na garganta, força demais, vai acabar usando. Alguém aqui lembra de uma palavrinha que eu disse quando a gente teve uma aula de tensão vocal, chamada de esfíncter? Claro que para quem chegou agora não vai saber. Mas tem um mecanismo de defesa na nossa garganta chamada de esfíncter. E vocês sabem muito bem que nós temos esse esfíncter em um outro lugar no nosso corpo quando a gente está fazendo o número 2. Vocês lembram? Quando a gente estava. Eu utilizo a expressão aqui, né? A gente que é mineiro, eu utilizo uma expressão que é cortar o rabo do macaco, sabe? Sabe quando você corta o rabo do macaco? Isso aí é o esfíncter. Gente, cortar o rabo do macaco simboliza o quê? Ó? Quando você contrai o bumbum. Sabe aquela contração ali? Isso é o esfíncter. É o esfíncter. Sabe? O homem, por exemplo, quando o homem está fazendo o número 1 e ele corta, ali é o esfíncter. Entendeu? A mesma coisa. Então, o mecanismo ele vai fazer com que a sua garganta ela fique espremida para você perceber que está errado. Tem alguma coisa que está acontecendo ali na sua voz. Então, além de outros sintomas, igual, por exemplo, o cansaço de você, às vezes, cantar uma música só e já tá com a voz ruim. Isso é porque colocou tensão. E muitas das vezes essa tensão, ela não vem só por causa da laringe. Ela vem também por causa da língua. Existe tensão na língua, vocês sabiam disso? Se vocês não fazem exercício para condicionar a língua, vai ter problema. Exemplo, você colocar a língua para fora várias vezes, você vai conseguir amenizar a tensão. Deixar a língua bem rígida, ó. Colocar a língua para trás. Fazer estalos com a língua assim, ó. Fazer também exercício com G, ó. Ajuda também a aliviar a tensão. Faz exercício assim, ó. Pega a língua, a ponta da língua e tenta encostar no nariz. Várias vezes. Ajuda a aliviar a tensão também. Então tem muita coisinha que vai interferir na garganta. Agora, se você é uma pessoa que está sentindo muita dor, muito desconforto, eu oriento você a procurar um médico, que é o otorrinolaringologista. Porque o otorrino, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o mapeamento das suas pregas vocais e ver se tem alguma coisa, alguma lesão, alguma tensão em alguma vogal, tá bom? Nós, professores de canto, a gente não consegue entender ou passar um diagnóstico preciso para um aluno. Porque, igual, por exemplo, eu não sou fono. Eu estou estudando fono, mas eu não sou formado. Agora, e mesmo se eu fosse formado, eu não poderia passar algo para você assim. Você teria que passar por um médico antes de mim, que seria, por exemplo, o otorrino. Então, é um otorrino primeiro, depois fono e depois professor de canto. O professor de canto está em terceiro lugar. Entendeu? Entendi. Mas se você percebe que está Tipo assim, tendo lesão, está tendo tensão, é bom procurar um médico. Pode falar. Não é tipo o tempo todo. Em algumas músicas, às vezes nem são músicas assim muito agudas, até porque eu sou contralto, mas eu não tenho tanta dificuldade em cantar assim músicas agudas ou graves, mas eu sinto a minha voz suja em algumas partes e acaba sentindo, às vezes eu até sinto a tensão. Às vezes pode ser, Lídia, relacionado a
algum controle respiratório ou alguma pressão que está errada no lugar. Vamos supor que você não tem um controle tão bom de respiração e acaba vazando muito ar na sua voz. Esse arzinho, ele também pode cansar facilmente a nossa voz. Você chegará a ver um vídeo que eu postei hoje, falando sobre a voz rouca? Depois vocês olham lá, tenho até mesmo um otorrino, eu fiz uma reação a um vídeo dele, falando sobre que nem todas as vozes rouquinha, sujinha, soprosa demais, é bom. Porque muitas das vezes essa soprosidade pode gerar lesão depois. Entendi. Tá Obrigada. bom? Lídia, Deus te abençoa e cuida da sua voz, viu? Tô de olho em você. Amém. Ali o Investe. Cadê a Liu? Boa noite a todos. É Liu, o Liu. Ah, é Liu. Perdão, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite. Como se diz, né? Eu tô começando agora, sou baiano. E baiano já nasce cantando, né? Tem Que é aquele isso, ditado, hein? Você tá chique baiano, demais. baiano estreia, né? Mas eu gosto muito de canto na igreja Leonardo Gonçalves. E Leonardo Gonçalves tem vários melismas, né? E eu Uhum. não consigo cansar. Minha voz sai muito suja. E aí não consigo fazer essa limpagem da minha voz. Por mais exercício que eu já peguei. Aliás, tem mais ou menos 22 dias que eu tô exercitando lá, fazendo os exercícios, mas não tô conseguindo. Entendi. É muito pouco o tempo, eu acho, né? Eu não sei. Aí eu queria uma oportunidade de ter, assim, um contato com você, mas ao vivo para você tirar algumas dúvidas que eu tenho. Se eu consigo alcançar, se eu não consigo, parar de cantar Leonardo Gonçalves. Entendi. Essas Ó, são minhas. tá, eu vou te responder as primeiras que você mandou e depois eu te passo sobre a questão lá das outras aulas. Primeiro, quando a gente pensa em melisma, galera, melisma tem a ver com ornamentos vocais, tá? Aulas de ornamentos, melismas, grupeto, apogiatura, floreio, grupeto e por aí vai. Quando nós falamos em geral melisma, a gente já pensa lá naquelas notinhas rápidas do grave pro agudo, do agudo pro grave, que vai enfeitar, que vai dar um ornamento melhor para uma música. Aí você pega uma música que ela é reta, renova-me, Senhor Jesus, com melisma, renova-me, Senhor Jesus. Você viu que eu mudei? Você viu que eu mudei todo o desenho dessa música. Mas uma coisa que eu preciso entender é que o melisma, ele depende, não é só de você decorar os melismas, ele depende de um condicionamento muscular primeiro. Você não pode, Olio, fazer um melisma se você não entender que a sua garganta não está preparada para receber esse melisma. Porque o melisma, ele, na verdade, é um condicionamento. Você precisa criar agilidade primeiro, para depois você aplicar o melisma. Então, nem todos os exercícios de agilidade vocal é melisma, e nem todo melisma é exercício. O melisma, ele já é algo pronto. O melisma é algo que a pessoa criou e você pegou e colocou no seu portfólio para começar a fazer ou aplicar isso dentro de uma música. Você pode até criar o seu próprio melisma, mas o melisma, ele automaticamente ele já é pronto para você fazer. Só que antes de você fazer, você precisa criar exercícios para condicionar. Vou te dar um exemplo. Ó, como que eu trabalho o melisma? Para eu fazer essa agilidade aqui, eu precisei fazer. Ou às vezes até menos.
Então eu vou criando agilidade primeiro nos melismas, nos exercícios, para depois, quando eu fizer o melisma ali, ó, ele já está apto. A laringe está apta, a garganta está apta e a minha respiração também preparada para receber o que você quer fazer como um produto final. Entendeu, Lil? Entendi. Vamos exercitar mais e... Isso, você pode fazer o seguinte, você pode baixar no seu celular um programinha que ele é tipo um metrônomo. E aí você vai aumentando a velocidade do metrônomo. Quer ver? Ó? Vou mostrar pra vocês aqui. Claro que tem vários aplicativos para isso, tá? Eu toco violão também, entendeu? Bom demais. Mas o metrônomo, ele vai te dar agilidade. Ele vai te dar compasso para você não perder o tempo. Quer ver? Ó? Isso aqui é uma batida de um instrumento que eu posso aumentar a velocidade dele. Vou aumentar a velocidade, ó. Aumentei, ó. Ok? Depois, quem quiser esse aplicativo, eu vou deixar ele lá no grupo de informações importantes, para quem quiser baixar, usar, é muito bom, tá? E aí vocês podem usar esse exercício para trabalhar a agilidade nos melismas, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Aí, sobre a questão de aula individual, eu não trabalho com aula individual específica. Caso você queira uma avaliação personalizada, né, a gente cobra um valor à parte para você ter agendar um horário comigo e aí a gente trabalha em cima daquilo que você está querendo fazer, tá bom? Mas aí você pode me chamar no meu Instagram, no meu Telegram, no meu particular, que aí a gente conversa, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tamo junto, meu amigo. Agora é a Renata Souza. Cadê a Renata? Cadê a Renata? Cadê a Renata? Olá, Renata, tudo bem? Tudo bom. Podemos. Qual que é a sua dúvida? Professor Roger. Sim. É o seguinte. Oi. Olha, eu estava vendo aí o assunto, a questão da rouquidão. Eu já estou assim com... Saí do Maranhão, estou com 15 dias, já fazer 20 dias aqui, eu moro agora em Santa Catarina. Não sei se é o clima, mas a minha voz continua rouca, não estou mais gripada, mas eu estou com uma rouquidão, né? Estou fanha, e isso está me incomodando bastante. Entendi. E aí, o que fazer? A primeira coisa que a gente orienta é se quando passa a mais de 7 dias, ou até às vezes mais de 7 dias no caso, o aluno ele precisa procurar fazer um exame. Pode ser a questão do clima, sim, porque você está em Santa Catarina, então você está quase ali no sul, não é? Sim. Acho que é no sul. Mas pra cá tá bastante quente, não tá frio ainda não, tá até não? calor. Eu tava pouco tempo atrás em Gramado, lá faz frio demais. E eu tenho certeza que Piauí... É Piauí que você fala? Não, é Maranhão, né? Maranhão deve ser muito calor. Então, tipo assim, o clima realmente também pode interferir um pouco, tá? Eu te oriento primeiro a procurar um otorrino também, pra ver, porque já passou de uma semana que você está rouca. Sim. E claro que você pode precaver. Tem um rapaz que mandou aqui, né? O Maciel. Faz a nebulização. A nebulização ele vai te ajudar, mas não tanto como você quer, porque ele vai só hidratar suas pregas vocais, mas você não vai aliviar a lesão ou se tiver algum problema. Igual, por exemplo, tem muita gente que está sendo atacada por esses momentos assim, ó, por causa de refluxo. Não sei se você tem refluxo,
Mas o refluxo é algo que Não. tem atrapalhado demais os alunos. Outra coisa também é o clima, como eu já te falei. Ou então pode ser porque você ficou muito tempo parada e não trabalhou condicionamento na voz. Exemplo, imagina que você fez 1 ano de academia, de exercícios físicos para o seu corpo. Se você para 2 semanas ou praticamente um mês né, sem exercitar o seu corpo, o que vai acontecer? Ele vai ficar meio que atrofiado, vai ficar meio rígido. Até você voltar ativa de novo vai demorar. Pode ser também. As pessoas que teve Covid, por exemplo, que me procurou, tava com esse sintoma. A voz estava tão rígida porque eles ficaram muito tempo parados. A voz estava super grave. Então a pessoa tinha uma voz muito agudinha, ela começou a ficar com a voz mais grave. Porque ela só conversava na região baixa. Então você condicionou a sua musculatura para trabalhar na região muito pesada da voz. Então assim, é bom você procurar mesmo um médico para eles verem. E não é, gente, não é caro. É baratinho. Só para vocês fazerem mesmo para tirar o encargo de consciência. Claro que é extremamente importante. Eu vou fazer uma aula, eu vou trazer uma fonoaudióloga aqui para dar uma aula para vocês sobre saúde da voz, tá? E aí nós vamos ter uma aula com uma fono. Ela vai explicar com mais detalhes como que funciona a questão lá da voz. Mas é extremamente importante todos os alunos fazerem o exame das pregas vocais. Todo mundo fazer. Pelo menos uma vez por ano. No mínimo. Tem gente que faz tem gente que faz de 6 meses. Você vai pagar, para quem tem plano aí, vai pagar um valor de uns R$150. Que tá maravilhoso. Porque tem gente que tem plano que não vai nem pagar nada. Que o plano já cobre. Tá bom? Mas é extremamente importante vocês fazerem. Aqui onde eu moro, esse exame sai a R$250. Entendeu? Entendeu, Renata? Oi, tá bom, professor, mas eu creio que não seja nenhum desses casos. Por quê? Porque eu estou sempre fazendo exercício, quer dizer, quando eu cheguei, até que eu comecei a fazer uns exercícios e também até coloquei algumas coisas no grupo, só que eu não tenho minha voz muito grave, esse grave muito pesado, né? Eu canto mais Uhum. pelas notas médias, mas não estou conseguindo fazer as passagens. Eu sinto que estou muito fanha, meus ouvidos ficam entupindo e aí fica quebrando. E por isso eu não fiz mais exercício para não prejudicar mais Entendi. meu Ó, trato vocal, minhas cordas, para não dar mais dando. uma dica que eu te dou é, depois que você fizer o exame, só para tirar o encargo de consciência, porque às vezes pode ser também, igual, por exemplo, eu tava pouco tempo, não sei se vocês irão lembrar para quem tava aqui, eu tive um problema como é que chama, gente? Sinusite. Gente, isso acabou comigo. Eu tive um problema de sinusite que eu sentia tudo fechado, tudo. Os meus ouvidos estavam fechados, o meu nariz, os meus olhos todos doloridos. Claro que pode ser, não precisa ser isso, tá? Estou falando com você que às vezes o exame ele pode detectar várias coisinhas ali que a gente acha que nem tem, assim. E muitas das vezes isso também gera desconforto na hora de cantar. Eu acredito que pode ser, na sua voz, Renata, uma questão de condicionamento mesmo. Ainda mais quando você falou que as passagens você não consegue fazer, às vezes pode ser mesmo aquela questão de flexibilidade na laringe. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Mas quando você fizer o exame, galera, todos vocês que fizerem o exame das pregas vocais, passa pra mim, tá? É muito importante, porque às vezes se um de vocês fazerem e mandar lá no grupo, os outros irão falar assim, vou fazer também. Então você pode ser ali uma pessoa que vai ajudar a outra também, porque a gente tem a comunidade do MDC para isso, para um ajudar o outro. Beleza? Fechou? Então, ó, eu respondi todos que estavam aqui. Tem mais alguém que não foi respondido que quer fazer alguma pergunta agora? Ou querem repetir? Alguém? Dou-lhe uma.
Lembrando que hoje nós vamos fazer um sorteio para ganhar uma avaliação individual comigo. Então eu falei, todos que estiverem na live, eu vou fazer o sorteio de quem está na live, que é nessa aula aqui. Então, quem não entrou, infelizmente, perdeu. Ou quem saiu, tá? Ou quem saiu daqui. Por exemplo, eu vou fazer agora. Então, eu vou sortear quem está aqui ao vivo comigo. Então, se vocês saírem, vocês vão perder, tá? Só que, infelizmente, é só uma avaliação para uma pessoa. Então, só um que vai sair ganhando aqui. Fechou? Tá bom? Ó, ali, ó, já ganhei. A Jamile tá ali, doidona também. Tá, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar o chat GPT. Eu vou usar o chat GPT pra fazer esse sorteio pra nós, tá bom? Gente, vocês podem ligar os microfones, vocês podem conversar. O Alex chegou agora só por causa do sorteio. Vou bater nele. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí? Sim. Ah, então tá bom. Ó, nós temos aqui, vê se vocês estão vendo também. Nós temos aqui 26, que no caso é 25 pessoas. Nós temos 25 pessoas na live aqui, ó. Ou 24, porque agora saiu mais um. Gente, se vocês ficarem saindo e entrando, não vai ter como eu avaliar, eu fazer esse sorteio, não. Nós temos 24 pessoas na live, porque é 24 colaboradores mais um comigo. Alguém aí tá? É isso mesmo? São 25 pessoas total comigo e 24 alunos que estão aqui? Ok? Ó, eu vou fazer aqui o sorteio para os 24 que estão aqui. Tá? Se vocês saírem e entrar, vai dar zebra aqui. Tá bom? Ou então, melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês irão, para quem quer participar do sorteio, vocês irão levantar a mãozinha para mim. E aí eu vou contar a quantidade de mãozinha que tem. E não pode abaixar a mãozinha. Ó, nós tem 21 mãozinhas ligadas, que mais? 22. Ainda falta duas pessoas ainda pra levantar a mãozinha, hein? Mas vocês estão abaixando a mãozinha, gente. Não abaixem as mãos. Falta só uma pessoa. Cadê a última pessoa que não levantou a mão? Eu vou contar somente com essas pessoas aqui. Olha lá, tem gente que tá abaixando a mão e levantando a mão. Não, eu vou abaixar todas as mãos. Abaixem todas as mãos, por favor. Baixei. Não, abaixem as mãos. Vou fazer o seguinte, vocês irão escrever pra mim o seu nome e sobrenome aqui, ó. Nome e sobrenome. Vocês vão escrever pra mim. Eu não sei como é que escreve, não. É só você entrar lá na opçãozinha de escrever. Peraí, vou tentar. Gente, é uma vez só que vocês vão escrever, tá, gente? Não é escrever toda hora, não. Desliguem os microfones, por favor, rapidinho. Renata Souza. Todos escreveram. Ó, eu vou falar todos os nomes que foram escritos aqui, ó. Eu não sei escrever, não. Ô, Ramon, tem uma opçãozinha, como se fosse uma... Gente, alguém explica ele aqui, que eu não... Como eu tô usando pelo computador, eu não consigo... Se você estiver no celular, vai ter uma opção de 3 pontinhos assim no canto direito. Você aperta lá e vai estar a mensagem na chamada. Você digita. É isso aí, ó. Ó, a polícia, hein? Beleza. Ah, consegui aqui, obrigado. Ah, meu inteligente. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou abrir o Word e vou copiar cada nome que vocês mandaram pra mim.
Tá bom? Só pra vocês ficarem assim, ai, professor, não fala meu nome. Desliga os microfones, rapidinho. Beleza? Ó, vocês têm que ter paciência que eu vou escrever agora os nomes que cada um mandou aqui, tá? Pera aí. Pera. A gente andou só nome e sobrenome, tá? Pera. Ó, eu tô escrevendo aqui. E aí depois eu vou repetir o nome de cada um, viu? Que foi mandado aqui pra mim. Então, pera aí. Calma aí, eu tô só escrevendo. Porque vai ficar mais fácil. Aí. Pera aí, viu, gente? Tá acabando, tá acabando. Acho uma forma mais rápida aqui, ó. Gente, vocês estão muito tímidos. Então, não.